Hello amigos, como vocês estão? Meu nome é Stephanie, eu sou estudante de medicina e eu venho aqui no YouTube para conversar com vocês sobre Enem, estudos, faculdade, dentre várias outras coisas. E no vídeo de hoje vou dar algumas dicas preciosas de como que vocês podem chegar lá no dia da prova do Enem, olhar para a cara dessa folha em branco em redação, dar 2 tapas na cara dela e fazer a redação aqui, ó, no grau, na confiança. Então solta a mãozola no like aí, já se inscreve no canal, ativa as notificações, faz todo esse rolê aí se ainda não tiver feito e bora! Esse vídeo aqui, gente, não é para ensinar vocês a fazerem redação, a estrutura da redação, nada disso. Se vocês estão procurando isso, eu sugiro que abram esse vídeo aqui do card, que lá vocês vão encontrar todas as informações. Lá também tem um modelo base de redação que vocês podem baixar. Agora aqui a gente vai falar sobre dicas de como chegar lá no dia da prova e fazer a redação. Coisas que vão te ajudar lá na hora, lá no dia da prova. Vou começar dando dicas mais abrangentes, dicas gerais. Como a prova da redação, ela é muito importante para nossa nota, eu sugiro que vocês façam ela primeiro, tá? Primeiro de tudo. Por quê? Primeiramente, porque vocês vão estar mais descansados, tá? E segundamente, porque vocês vão ter mais margem para erro. Como assim? Olha só, digamos que tu começa a escrever redação e tu deu uma empacada ali. Você tem mais margem de erro, você tem um monte de tempo de prova ainda para tu poder fazer outras coisas na prova talvez e depois voltar para a redação. Ou se você fez uma frase que não ficou tão boa, depois tu tem tempo de voltar nela, dar mais uma olhadinha. E tudo isso só é possível se você fizer a redação já no começo da prova, porque quanto mais para frente ela for ficando, mais para depois, menos margem de erro no tempo você vai ter para voltar na redação e corrigir alguma coisa. Outra coisa, se você fizer a redação no começo da prova, você vai conseguir acompanhar melhor quanto tempo você está levando fazendo essa redação. Porque vai ter os adesivos lá que os fiscais vão tirando em relação ao tempo. Aí se ele tirou o adesivo lá de 1 hora, tu já percebeu que tu já tá 1 hora fazendo a redação. E aí fica tudo mais fácil de controlar, né? Porque a gente não tem relógio lá no dia, não tem nada para consultar. E a gente sabe que a gente tem que dividir o tempo de prova entre a redação e as outras provas, né? Se você não entendeu nada que eu falei em relação ao adesivo, a tempo de prova, dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui que tá nos cards, abre também lá na guia do lado, lá, blá blá blá, me enrolei toda. Abre pra ver depois, que é um vídeo que vai dar várias informações sobre o dia da prova que vocês precisam estar sabendo de todo esse rolê aí pra chegar lá no dia manjando tudo. E aí voltando pra esse raciocínio então, se você começar a fazer a redação perdida lá no meio da prova, no horário perdido, você vai ter mais dificuldade pra fazer esse controle de tempo, né, de quanto tempo tu tá levando pra escrever. Beleza, vai começar lá a fazer a tua redação. Primeira coisa, acha a página referente à redação lá na tua prova, que vou dar como exemplo essa aqui, e vai direto com o seu olhinho, direto no tema. A primeira coisa que você vai olhar é o tema. Ó, acha aqui a frasezinha do tema, que no caso aqui é essa, espero que esteja dando pra ver, meninas, e já grifa a frasezinha do tema, tá? Ela fica meio perdida mesmo aqui no meio da prova, às vezes é bem confuso até de achar. Achou aqui, leu com muita atenção e grifou essa parte. Feito isso, aí sim tu vai começar a ler tudo. Começa a ler todos os textos motivadores, lê com muita atenção. Vai grifando as partes que tu acha importante e vocês vão ver que enquanto vocês estiverem lendo os textos motivadores, a cabecinha de vocês vai estar a mil. Vocês vão estar pensando em muitas coisas, vai vir muitas coisas à mente de vocês. Então, enquanto vocês estão lendo os textos motivadores, anotem todas as ideias, todas as informações, sejam elas soltas, sejam elas conexas, vão fazendo uma lista ali de todas as informações que vem à cabeça de vocês. Por exemplo, ano passado o tema da redação era o estigma, né, relacionado às doenças mentais. Vai que lendo lá os textos motivadores, você se lembrasse, por exemplo, de um dado de que o suicídio é a segunda maior causa de morte dos jovens, né, entre 15 e 29 anos, segundo a OMS. Se você lembrasse disso, você podia já anotar isso. Ou se você lembrasse de um filme, sabe aquele filme O Lado Bom da Vida? Nele tem um personagem com transtorno bipolar. Se você lembrasse disso, você deveria também ter anotado isso. Anota tudo que você for lembrando, que isso vai te ajudar muito depois. Feito isso, volta pro tema para ler de novo. Agora você vai ler esse tema com outros olhos, porque agora você já tem o direcionamento dos textos motivadores. Então tu já vai conseguir perceber que esse tema, ele tem um certo norte, ele tem um certo viés. Usando o mesmo exemplo de 2020, o estigma relacionado às doenças mentais na sociedade brasileira. A questão é o estigma, o preconceito. Você já tem que dar esse viés, essa interpretação para o tema. Você não vai falar se transtorno mental, doença mental é bom ou ruim.
Você tem que falar do estigma que essas pessoas sofrem, a diferença de tratamento que elas têm na sociedade. Esse é o foco. E aí que tu já vai conseguir ir puxando aquelas ideias, aquelas coisas que tu anotou, sabe? Por exemplo, tu pode pensar, então será que o estigma que pessoas com transtorno mental sofrem podem agravar os casos de suicídio, conforme aquele dado ali que a gente viu entre os jovens? Será que naquele filme que eu assisti que tem uma pessoa com transtorno bipolar, tem alguma cena que eu posso citar que exemplifique essa questão? Tudo isso vocês vão conseguindo puxar. Eu dei o exemplo do Enem de 2020, mas isso é para você notar como que você vai fazendo as ideias se conectarem. Com isso, então, tu já interpretou o tema corretamente e tu já consegue criar um raciocínio em cima daquele tema. Tudo isso, gente, antes de ter escrito uma palavra da redação propriamente dita. Você está realmente refletindo sobre o tema para conseguir escrever de forma coerente sobre ele. Pensando dessa forma, você já vai conseguir ver qual é a tua tese e quais são os teus argumentos para defender aquela tese. Próximo passo, vai fazer o teu projeto de texto, que é o quê? Tu colocar no papel todas as partezinhas ali do teu texto. Qual é a alusão que tu vai usar? Qual é a tua tese? Qual é o teu primeiro argumento e o que tu vai usar para comprovar esse argumento? Qual é o teu segundo argumento e o que tu vai usar para comprovar esse segundo argumento? Qual vai ser a tua proposta de intervenção? Agente, meio, finalidade, todos aqueles 5 itens da proposta de intervenção. Não entendeu nada do que eu falei aqui? Abre o vídeo que eu comentei antes para vocês irem lá ver esse vídeo, que lá tem tudo detalhadamente explicado essa parte. Podem ver que até agora vocês não começaram ainda nem a escrever o rascunho da redação, mas de certa forma, na cabeça de vocês e naqueles dados ali do projeto de texto, a redação já está completa, ela já está ali com tese, com argumentos, com proposta de intervenção, então já está tudo ali. A única coisa que vai faltar fazer a partir de agora é passar essas ideias para o formato de redação propriamente dito que a gente conhece. E aí então o próximo passo vai ser o quê? Fazer o rascunho da redação. Agora sim você vai passar todas aquelas ideias que você já tem, que você já limitou ali no teu projeto de texto, você vai passar elas aqui pro teu rascunho da redação, vai escrever aqui nessa página final da prova, que tem espaços para isso, né? E tá show! E quanto tempo esse rolê todo aí até terminar o rascunho de redação? Bom, eu sempre tentava fazer esse rolê todo aí de interpretação de tema, ler texto motivador, fazer projeto de texto e fazer o rascunho da redação em até 1 hora ou no máximo aí por 1h15. Eu já treinava nesse tempo enquanto eu estava estudando para que no dia da prova eu conseguisse fazer mais ou menos nesse tempo e deu certinho. Então até mais ou menos 1h15 depois do início da prova, tu já vai estar com a tua redação pronta, o rascunho já vai estar pronto. E gente, sai um peso das nossas costas depois que esse rascunho da redação tá pronto. Nossa Senhora! Pelo menos pra mim era assim. Quando eu via que eu já tinha conseguido terminar o rascunho da redação, eu ficava muito mais sossegada, porque eu já via que a parte mais difícil, né, que eu achava da prova do primeiro dia já tinha passado. E se chegar esse tempo e vocês não tiverem ainda conseguido finalizar, lembrem que vocês ainda têm uma boa margem de erro, então não se desesperem também, dá pra organizar isso. Mas beleza, feito o rascunho, e agora? Depois do rascunho feito, eu ia fazer a prova de linguagens, que era uma prova que eu gostava de fazer, eu achava tranquila. E aí eu ia lá fazer a prova, né, tirava um pouco do foco da redação, ia ler as questões de linguagem e já cuidava o tempo também, que eu fazia a prova em no máximo 2 horas, né, cada área. E geralmente eu terminava até antes disso. E sair um pouco do foco da redação e ir fazer outra coisa, como ir fazer a área de linguagens, abre a nossa cabeça para que quando a gente volte a olhar para aquela redação, a gente consiga olhar para ela com outros olhos, sabe? Não é que tu vai chegar no teu rascunho de redação depois e vai mudar tudo o que tu fez, não é isso. Mas olhando de novo, depois de ter mudado um pouquinho o foco e voltado para a redação, tu consegue ver coisas que antes tu tinha deixado passar. Um erro ortográfico, alguma frase que não ficou tão clara, e aí tu consegue alterar isso ali naquele momento. Então, depois de fazer a prova de linguagens, eu voltava para a redação, relia aquele rascunho ali com muita atenção, 1, 2 vezes, acertava algum detalhe, que nem eu contei pra vocês, né? Alguma frasezinha, alguma palavra que eu achava que eu tinha escrito errado, coisas desse tipo. E aí, depois de ter feito essa segunda revisão, passava a redação a limpo para a folha oficial.
E isso com muita atenção também, né? Porque a gente sabe que na hora de passar a redação ali para a folha oficial, a gente não pode errar, não pode ter muita rasura. Até pode ter alguma rasura ou outra, né? Desde que você saiba como fazer a rasura. Mas tem que ser uma coisa com bastante atenção, até para tu não errar coisas bobas. Depois de passada limpo a redação, ela fica lá repousando ali no cantinho dela, perfeita, maravilhosa, enquanto tu vai fazer a segunda área, né? Que no meu caso eu fazia a área de humanas por segundo. Beleza, fez a área de humanas, volta de novo para a redação. Tu pode reler de novo a tua redação se ainda tiver um tempo ali no final. Relê ela de novo já na folha oficial, né? Tu já passou a limpo. Vê se por acaso assim, não faltou alguma vírgula, algum ponto, algum acento, uma coisa bem simples assim, né? Mas que a gente sabe que se passar na hora de passar limpo, tu perde bastante ponto por causa disso. Dá uma relida ali no final e fechou. E, gente, foi seguindo essa dinâmica de prova, essa dinâmica de como escrever a redação, que eu tirei 960 na minha redação do Enem. Inclusive, vou deixar aqui nos cards um vídeo do canal onde eu leio toda a minha redação lá, explico as estratégias que eu usei. E, assim, caso vocês tenham chegado ainda aqui no final do vídeo um pouco perdidos em relação a projeto de texto, estrutura da prova, sugiro fortemente que vocês vejam o vídeo em que eu explico tudo isso em detalhes, tá? Porque senão, realmente, esse vídeo aqui vai ficar um pouco perdido. Mas esse vídeo era de estratégias do dia da prova. Como a hora que vocês baterem a carinha de vocês ali naquela página em branco da redação, vocês não surtarem. Porque fazendo essas dicas aqui que eu passei pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão ter mais tranquilidade ali pra captar os argumentos, pra relacionar os argumentos, pra interpretar o tema, para escrever a redação propriamente dita, tá? Caso tenham dúvidas, deixem nos comentários também. Eu espero que essas dicas tenham ajudado. Desejo uma ótima prova para vocês. Que vocês cheguem lá no dia do Enem no grau, na confiança, metendo o dedo na cara dessa prova e depois voltem aqui no canal para me contar quais foram as notas de redação que vocês tiraram. Beijo e tamo junto!